Salve nação, torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, o Tite não quis ser técnico do Corinthians aí, galera. É isso mesmo. Ele alegou aí que vai dar uma pausa na carreira pra cuidar da saúde mental. É isso aí, né, galera? Fazer o quê, né? Galera, eu trouxe aqui um corte do Sami Carvalho, tá bom? Fica até o final do vídeo que tem bastante informação aí, tá bom, galera? Já vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo do canal onde eu busco informações atualizadas do Timão pra vocês, tá bom, galera? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like se você é corintiano mesmo de verdade, tá bom, galera? Pra ajudar a gente a crescer no canal aí, tá bom? E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você sobre as negociações de Corinthians e Dorival Júnior. Fabinho Soldado se reúne nesta tarde com Dorival Júnior e eu vou te contar os bastidores. Será que o ex-técnico da seleção brasileira vai aceitar a proposta do diretor executivo do Corinthians? Tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem os bastidores do não de Tite pela manhã. Informações importantes para você também sobre a recusa de Tite. Vamos falar sobre Hugo Souza, que deve voltar ao gol do Corinthians nesta quinta-feira, e Coronado, vou te falar quando ele pode voltar. Tudo isso agora. Meu amigo. Vamos falar também agora, né, do Corinthians. Eu vou explicar a situação de técnico, né, no final do blend. E eu quero começar falando pelo time do Corinthians, que vai enfrentar o Racing do Uruguai às 19 horas, naquele horário gostoso, né? Horário gostoso para ter um jogo de futebol. Pela Copa Sul-Americana, enfrenta o Racing do Uruguai nesta quinta-feira. Haverá o treino desta quarta ainda, mas tudo indica que o Hugo Souza volta ao gol do Corinthians. Ontem treinou muito bem, tá? Arrancou elogios lá internamente no Corinthians. Ele está recuperado de uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita e desfalca o Corinthians aí, enfim, desde da final, né, do Campeonato Paulista. O diagnóstico foi no dia 1º de abril, né? Estamos falando aí já de quase um mês, realmente. Ele que desfalcou, né, o time em várias rodadas, tem feito falta e jogou a final do Campeonato Paulista lesionado, que foi uma informação exclusiva ainda do canal Café do Setorista. Deve voltar, treinou bem, com isso Donelli volta ao banco de reservas. Agora, e o Coronado, tá? O Coronado, com uma lesão no ombro, tem desfalcado o Corinthians. Muita gente, né, ficou naquela esperança que o Coronado assumiria, né, a posição do Garro, que, como eu disse para vocês, só voltaria no início de maio, se a recuperação fosse maravilhosa no finzinho de abril. E mais uma vez o canal Café do Setorista sempre informando na temperatura certa e inclusive, né, de encontro, não ao encontro, mas de encontro a informações errôneas a cada jogo, né? Alguém quer falar, vai fazer um teste no vestiário, enfim, o Garro segue de fora. Em relação a Coronado, tá? Voltou a treinar? Aos poucos ele tem voltado a treinar e assim como o Hugo, né, treina no campo. Só que a previsão para o retorno do Coronado é o jogo de domingo contra o Flamengo, tá? O Corinthians acha melhor que ele volte somente contra o Flamengo, mas, né, nós estamos falando aí de 2 dias de treino, né? Eu recebi essa informação ontem à noite, né, que a previsão, né, a projeção do Corinthians é para que o Coronado volte no domingo, mas tem o treino agora à tarde desta terça-feira, e o treino da quarta. Se ele evoluir muito, ele pode ser relacionado. Mas, repito, o planejamento do Corinthians é para que ele volte somente no domingo contra o Flamengo. Quem sabe o Corinthians vai ter, enfim, um meio armador, já que o Garro segue de fora. Então, essas são as informações, né, dos jogadores do Corinthians que podem reforçar o time, tanto no jogo contra o Racing como no Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Deixe o seu like aqui, comente aqui embaixo. Vamos falar de Tite, né? Hoje pela manhã uma bomba que, né, tem repercutido aquele vídeo meu, né, que ontem no Café da Fiel eu falei para vocês, né, que não dava para cravar o Tite, né, porque ele poderia acordar, né, poderia estar decidido a treinar o Corinthians à noite, quando acordasse podia mudar de ideia e não querer mais, né? Isso acontece. E aconteceu, né? O que eu falei realmente aconteceu. O Tite acordou pela manhã, teve uma crise, né, de ansiedade e desistiu, né, de comandar o Corinthians ali em conversa, né, em reunião com a família, eles decidiram, tá? Informações que a gente recebeu é que as malas já estavam prontas, que eles ficaram
até 11 horas da noite, quase meia-noite, falando, né, sobre o treinamento, o que iriam fazer no treinamento, enfim, né, a metodologia de trabalho que ia ser implementada já no primeiro dia de trabalho, as malas prontas. O Matheus Bach, né, o filho do Tite, estava muito feliz. Eu acho que o Tite estava até aceitando esse convite, não é nem que é porque o Corinthians, é porque era o filho, né? O filho em casa, enfim, é jovem, ele só vai trabalhar se o pai for trabalhar. E, inclusive, ele estava já curtindo comentários, né, antes da negociação começar. Eu acho que o Tite tentou fazer a vontade do filho, não foi nem da torcida do Corinthians, porque o filho queria muito, né, voltar a trabalhar, e usou a frase: estamos voltando para casa. Estavam todos felizes, né, em relação ao Corinthians. E, de repente, né, na madrugada, o Tite já não está se sentindo muito bem, e de manhã também não. Aí falaram que nunca viram, né, o filho, falaram que o filho, né, o Matheus Bach, nunca viu o pai naquela condição, naquela crise, e a família decidiu que o Tite, não iria treinar o Corinthians, ia dar uma pausa na carreira. Informação que eu recebi, que é claro que isso não é um diagnóstico de profissionais, de médicos, mas de pessoas próximas ao treinador, né? É que o fato de ser o Corinthians, a pressão que né, o fato dele estar voltando, né, teve a questão do Flamengo, o fato do momento conturbado do político do Corinthians fora de campo, né? Isso foi ajudando aí para que essa crise que já existia, viesse, né, dar uma potencializada, podemos assim dizer. Então, o fato de ser Corinthians e ter esse momento todo, né, que o Corinthians sempre realmente há muita turbulência. Isso, né, deve ter ajudado um pouco. Aquelas pessoas mais próximas fazem esse comentário, porque isso já estava acontecendo, com o treinador, segundo pessoas próximas ao Tite. Ele recusa, né, o Corinthians. A negociação estava bem avançada, mas não pôde ser assinada e concretizada, Agora o Corinthians busca outro treinador, e eu vou encerrar esse blend falando da conversa de Fabinho Soldado e Dorival Júnior. Dedo no like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Vamos lá, gente. O Fabinho Soldado viajou, acho que na gravação desse vídeo aqui ele já deve estar reunido, né, com o Dorival Júnior. Enfim, porque ele chegaria aí no meio da tarde, quase fim da tarde, para se reunir, com o ex-técnico da Seleção Brasileira, ex-técnico do São Paulo, do Santos, enfim, uma reunião que foi, na verdade, um pedido do Dorival Júnior. Claro que quem procurou foi o Corinthians, né? O Fabinho fez o contato telefônico, o Dorival Júnior falou aquilo que ele já havia falado para mim, eu trouxe para vocês com exclusividade no Almoço com a Fiel, que o Dorival, ele não faz esse tipo de negociação por vídeo, por telefone, nem por chamada de vídeo, ele falou: vem aqui que a gente conversa. Então, já demonstrou, né, que há interesse. Se não quisesse voltar a trabalhar, se não quisesse trabalhar no Corinthians, não ia, né, permitir que o Fabinho pegasse um avião e fosse ao seu encontro. Eu estou na dúvida em relação ao lugar do encontro, né, porque o Dorival Júnior hoje não me respondeu, mas ele disse para mim que estava em Curitiba no final de semana, onde tive uma conversa até um pouco longa com ele. Ele falou que estava em Curitiba. Claro que ele pode ter parado em Curitiba alguns dias e seguido para Florianópolis, é normal, mas independente de qual seja o lugar, né, seja Curitiba ou Florianópolis, há reunião acontecendo, agora, informações que eu apurei dentro do Corinthians, o Corinthians vai já tentando a cartada final já, o Corinthians tem pressa, a ideia é tentar, né, fechar a contratação ainda hoje. Eu não estou falando que vai fechar hoje, A vontade, né, da diretoria do Corinthians, a missão dada ao Fabinho é, se possível, já fecha hoje. E o Fabinho já está indo, não só com um projeto, para apresentar o projeto, falar um pouco do Corinthians, tem essa questão do Memphis que poderia ter ajudado, né, a derrubar o Ramon Dias. Tem muita coisa que o Dorival quer ouvir, precisa ouvir do Corinthians, né? O momento do Corinthians extracampo, o ambiente, o projeto, a estrutura, e vão sim, falar de valores. O Corinthians hoje ainda, né, nesta terça-feira, entrega, né, a proposta salarial a Dorival Júnior. É bom a gente dizer que começa do zero. O Corinthians senta agora, né,
para colocar os números na mesa, o projeto, enfim, tudo entre Corinthians e Dorival Júnior, do zero, começando do zero, tá? Após aí, né, o Corinthians começar priorizando o Dorival, depois com o Tite acenando que queria, o Corinthians esquece Dorival, esquece Luiz Castro, enfim, e foca só nas negociações com o Tite. Foram 4 dias, né, só Tite, né, sem sequer falar, citar, procurar qualquer outro treinador e deixar no gelo ali Dorival, Luiz Castro, enfim. O Corinthians vai apresentar uma proposta, é uma baita proposta, ouso dizer, tá? Pelo que eu conheço do Dorival, ele está com vontade, né, de treinar o Corinthians, e eu acho, tá? Vou dar aqui uma leve opinião, o blend é de informações, o que eu vou falar agora é uma opinião. Eu acho que o Fabinho Soldado, olha só, vocês sabem que as minhas opiniões às vezes são mais pesadas que as notícias, né? Ontem eu dei uma opinião que o Tite podia negar ainda, né? Podia acordar diferente e recusar. E hoje eu vou dar uma opinião agora. Eu acho que o Fabinho Soldado tem que ser muito ruim negociador para não fechar com o Dorival Júnior, tá? Essa é a opinião que eu tenho. Pode não fechar? Tudo pode acontecer. Eu vou seguir, né? Vou seguir nessa metodologia de trabalho, de jornalismo que eu tenho feito, que tem dado muito certo, trazendo todos os bastidores, mas sem cravar nada, até a assinatura, porque trata-se de Corinthians e principalmente dessa diretoria que é bem confusa. Repito, tá? O Dorival, eu trouxe um bastidor no almoço com a Fiel, para quem não viu, na sexta-feira eu falei que o Dorival, eu desmenti uma reunião do Dorival e o Corinthians na sexta, e eu usei uma frase do Dorival, só não me avisaram, mas a pergunta que eu fiz ao Dorival era sobre, né, as reportagens que estavam dizendo que ele teria uma reunião. Então ele respondeu aquilo para a reportagem, desmentindo, né, as reportagens. Só não me avisaram. Ele estava me assistindo, entrou em contato comigo e ficou preocupado, né, que aquilo que eu falei desse a entender que ele estava falando para a diretoria, mas eu deixei bem claro que não era para a diretoria, era para as informações que o Dorival usou aquela frase. Então isso demonstra que ele ficou preocupado em não chatear ou atrapalhar aí, né, o interesse do Corinthians em contar com o seu trabalho. Mostra que quer, por isso que eu acho que, com os valores que foi oferecido para o Tite, eu acho que o Fabinho Soldado teria que ser muito ruim para não conseguir, muito mau negociador para não conseguir fechar com o Dorival, mas enfim, tudo pode acontecer, né? Eu espero que feche, acho que vai ser bom para todo mundo, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. E é isso aí, galera. O que vocês acharam aí, né? Das informações aí do Tite aí. Deixe sua opinião nos comentários, que é muito importante a gente dialogar e falar sobre o nosso Corinthians, né, galera? É muito bom. Galera, eu tô trazendo aqui mais uma atualização aqui, né, galera? Acabou de sair do Tite aqui também, né? Vamos ver aqui, eu vou dar uma lida aqui pra vocês, ok, galera? Nora de Tite revela bastidores de negativa ao Corinthians. Os familiares do técnico Tite já estavam com praticamente tudo pronto para acompanhá-lo em uma nova jornada no Corinthians. No entanto, tudo mudou quando ele recusou o convite e alegou problemas de saúde. Tite está sem trabalhar desde que deixou o Flamengo, em setembro de 2024. Nessa terça-feira, a nora de Tite, Fernanda Silva Bate, revelou em uma rede social os bastidores da recusa ao Corinthians. A diretoria do Timão se surpreendeu com a decisão do ex-treinador da seleção brasileira. Já que até a segunda-feira o clima era de total confiança para o acerto. Aqui a nora de Tite, né? Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido de voltar. Gente, eu vou precisar ficar off das redes. Tô chorando muito. Estávamos com tudo pronto para São Paulo. Saúde e família, nossos bens mais preciosos. Obrigado pelo apoio de vocês sempre. Ocultei os comentários. É isso aí, tá vendo, galera? Já tava de mala pronta aí, né, galera? Aí, infelizmente, aí aconteceu isso, né? De última hora aí. Vamos continuar aqui, abre aspas. Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido. Matheus Bate, auxiliar do técnico, né? De volta. Gente, vou precisar ficar off das redes.
Tô chorando muito. Estávamos com tudo pronto para mudar para São Paulo, escreveu ela em um grupo. Repetindo aqui, né, galera? Com uma crise de ansiedade, Tite comunicou ao Corinthians que não tinha condições de assumir o comando da equipe. Com isso, o clube voltou suas atenções para o outro ex-treinador da seleção, Dorival Júnior. Virou um novo foco, né? Então o Corinthians tá de foco aí, voltou de foco ele tá atrás do Dorival, né? Então isso aí é o plano B do Corinthians, né, galera? O plano A era o Tite, né? Então o Corinthians voltou atrás aí do Dorival aí, né? Enquanto isso, o Tite segue sob o comando do interino Orlando Ribeiro e enfrentará o Racing do Uruguai nessa quinta-feira, dia 24, em Itaquera. Em casa, hein, galera? De novo. É isso aí, galera. Vamos pra cima aí do Racing do Uruguai e vamos ganhar esse jogo aí que tem que ganhar. Vamos lá então. As partes estavam muito próximas do acerto e o treinador era aguardado para assinar o contrato e já iniciar os trabalhos nessa terça-feira. No entanto, por decisão pessoal, Tite optou por pausar momentaneamente a carreira para cuidar da saúde física e mental, informou o Corinthians em nota. E é isso aí, galera. Essas foram as informações aí do Tite, né, galera? Na novela Tite aí que a gente tava esperando ele vir pro Corinthians realmente, né? Cara, eu creio eu que tava muito ansioso. Eu também tava muito ansioso para ter o Tite de volta aí, né? O Tite tem muitas lembranças dele aí. Principalmente aí, né, da Libertadores aí invicto aí em 2012 e o Mundial de 2012, né, galera? Trouxe muita alegria aí. Então o Corinthians, eu sou muito grato ao Tite, o Corinthians também. Então, cara, não tem como, né, não tem como negar o Tite, cara, porque a gente não podemos ser ingrato, né, cara? Porque tudo bem que ele não aceitou o Corinthians e foi pro Flamengo. Isso é decisão dele, né, galera? Então a gente não pode desprezar um técnico que, cara, trouxe título importante para o Corinthians, né? Então deixa super nos comentários aí, tá bom, galera? Referente a isso, né? E é isso, galera. Agora o foco agora novamente é o Dorival Júnior. O Corinthians tá atrás dele aí. Creio que o Fábio Soldado vai ter uma conversa com ele e colocar vamos colocar as propostas na mesa aí, vamos ver o que vai dar, né, galera? É isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Deixa seu like pra fortalecer se você é corintiano, tá bom, galera? Isso ajuda muito, tá? No crescimento do canal, tá bom, galera? E é isso aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder o vídeo. Então, galera, é isso aí, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!